Olá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos começar com a correção das atividades de ontem. A página 78. Na página 78, número 1, ele explica aí que a membrana plasmática exerce uma importante função, selecionar o que entra e sai da célula. Em virtude dessa capacidade, dizemos que a membrana é semipermeável ou que apresenta permeabilidade seletiva, como já aprendemos o que é isso na última aula. Algumas substâncias, entretanto, entram de forma espontânea na célula por transporte passivo. Lembrem aí que passivo eu tenho duas formas, não é? Difusão e osmose. Um exemplo é a água na célula animal, que pode entrar sem controle e causar sua ruptura, como é conhecido o processo no qual a água se difunde para o interior da célula. Então, toda vez que eu tiver o meu processo sem gasto de energia, ou seja, passivo, e eu tiver a água, né, quando a água ela sai do meio menos concentrado para ir para o meio mais concentrado, então eu vou ter osmose. Na difusão é sempre soluto, osmose é sempre a água, certo? Então a resposta do número 1, osmose. Eu vi que teve muita gente que acertou, parabéns, tá? Mas é importante que nós acertemos a questão e que a gente saiba por que é a resposta, tá? Número 2 agora. Todas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo do meio intracelular para o meio ambiente. Por que é tão importante manter a integridade dessa estrutura? Porque possibilita a célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente. Por que eu preciso dessa composição diferente? Porque dentro da célula eu tenho organelas, eu tenho quantidades diferentes de soluto e tenho água também. Se por acaso a quantidade for igual ao que está fora da célula, eu vou ter um desequilíbrio dentro dela. Tá? Então eu preciso que seja sempre diferente. Então, a membrana plasmática vai possibilitar que a célula tenha essa composição diferente do meio ambiente, vai possibilitar que ela possa possibilitar a escolha da célula de quem vai poder entrar dentro dela e quem vai sair. Ela tem que segurar aquilo que é importante para ela e jogar fora aquilo que ocasionaria algum problema. Número 3. Eu tenho aí a figura, não é, da membrana plasmática, como ela é formada. Podem observar aí, eu tenho bem os fosfolipídios desenhados. Eu consigo ver que tem duas camadas, né? Uma normal e a outra de cabeça para baixo, como a gente explicou na última aula. E aí pergunta quem é o número 1. Gente, o número 1 é muito fácil, né? Eu mostrei para vocês várias vezes na outra aula, que são os fosfolipídios. Essas bolinhas aí, eu expliquei que eles são formados por duas partes, né? A camada hidrofóbica e a hidrofílica, que a hidrofóbica são as perninhas e a hidrofílica é essa bolinha de cima, tá? Então, o número 1 aí, fosfolipídios. O número 2, lembra que eu falei que para que a célula possa escolher quem entra e quem sai, ela precisa de uma porta. E quem são as portas da célula? São as proteínas. Então, o número 2 aí, eu tenho proteínas, tá? Então, vai ficar como letra C. O número 1, fosfolipídios, e o 2, proteínas. Se tivesse perguntado quem seriam essas estruturas verdes que saem daí e tem algumas estruturas amareladas em cima, aí seria o glicocálix, mas ele não perguntou. Número 4, eu tenho aí um pouco sobre a membrana plasmática, que fala um pouco sobre o mosaico fluido. E vamos lá.
Prestem atenção no texto. As hemácias humanas, que só possuem membrana plasmática, foram lisadas, ou seja, foram rompidas em solução de detergente, e os lipídios foram cuidadosamente dispersos na superfície da água. Foi então medida a área ocupada por esses lipídios na superfície da água e ficou constatado que ela correspondia ao dobro do valor da superfície das hemácias. Que conclusão foi possível depender desse experimento? Quando eu falo de lipídios, eu estou falando de gordura, certo? Então, a minha camada de fosfolipídios, eu tenho aí gorduras. E nós sabemos que detergente, ele destrói, né, as camadas de gordura, ele tem esse poder de destruir. Por isso que quando falamos de coronavírus, falamos de limpar as mãos com sabão, com detergente, é por causa disso, porque a camada do vírus, ela tem lipídio, ela tem gordura, então ela vai ser quebrada pelo detergente ou pelo sabão, certo? Então, quando eu falo aí dessa membrana que foi quebrada, eu quebrei quem aí? Os fosfolipídios. E aí ele fala do número de fosfolipídios, né? Que é bem maior. Então, qual é a conclusão? A conclusão, gente, é que a membrana plasmática da célula intacta, ela deve ser formada por duas camadas de lipídio, uma bicamada. Por isso que a camada de lipídios era maior, porque eu tenho essa bicamada. Teve alguns alunos que acertaram, parabéns. Tá? Vamos lá, número 5. Zeca, um biólogo, estava estudando 3 tubos de ensaio contendo hemácias, as quais foram analisadas ao microscópio. No primeiro tubo A, as células estavam murchas. No segundo, B, normais. E no terceiro, C, inchadas. Então, nós sabemos que ocorreu aí, no primeiro tubo, né, a saída do líquido para o meio hipertônico. Então, na letra A, as células saíram, foram para a água saiu, foi para o meio hipertônico. Na letra B, elas permaneceram normais. Então, o meio aí era o quê? Isotônico, certo? E na letra C, elas incharam, ou seja, na letra C, eu tenho aí um meio hipotônico, certo? Gente, ficou claro? Porque senão, eu vou explicar novamente, certo? Na letra A, as minhas células, elas murcharam. Isso quer dizer que a água saiu de dentro delas. E a água, ela sempre sai para o meio hipertônico. Lembra do alface que eu falei que o sal está fora, não é? Na vasilha. Então, a água, ela sempre vai para o meio... Peraí, gente, que tinha dado um probleminha aqui no meu notebook, mas já consertei. Então, a água ela sempre vai para o meio hipertônico, que tem a concentração de soluto maior. Ela saiu de dentro do alface e foi para o sal, que é o soluto. Então, foi isso que aconteceu na letra A. Então, o meu meio aí, gente, ele é um meio hipertônico, entendeu? Na letra B, elas continuaram normais. Então, ninguém tem dúvida de quando está normal é isotônico, né? Na letra C, elas incharam. Então, quer dizer que a água foi para dentro delas, né? Então, eu tenho aí na letra C um meio hipotônico, certo? Ou a parte de fora era hipotônica. A água correu para onde tinha mais soluto. Então, ela foi para dentro da célula. Eu vou voltar aqui a imagem. Depois eu volto para mostrar para vocês aquela lá que eu não consegui fazer ela voltar, mas depois eu mostro para vocês. Então, a resposta certa aí é a letra B, que ela continuou isotônica. Né? Na B, como ela não aconteceu nada, então o meio B é um meio isotônico. Número 6. Eu tenho a receita da batata frita. Para quem quiser aí fazer uma batata frita crocante, essa é a receita. Vamos ver aqui como é que a pessoa fez. Ela cortou as batatas em fatias finas e mergulhou em mistura de água e sal.
na proporção de 1 colher de sopa de sal para cada litro de água. Então, nós sabemos que dentro da batata não tem sal, né? Então, o que aconteceu aí? Eu coloco elas dentro de uma água com sal. Então, o que vai acontecer aí? A água ela vai sair de dentro da batata, certo? A água ela sai de dentro da batata para ir atrás de quem? Do sal, do soluto. Ela sai do meio hipotônico para ir para o meio hipertônico. Então, retire pequenas porções de batata da solução salina e frite. Não precisa acrescentar sal. As batatas ficam crocantes e levemente salgadas. Explique por que as batatas ficam crocantes. A solução salina é hipertônica em relação à célula vegetal. Assim, por osmose, a célula perde muita água, daí a crocância observada na batata frita. Toda vez que a batata ela perde a água, ela vai ficar crocante. Se fosse o contrário, se a água entrasse para dentro da batata, ela ia ficar macia, certo? Então, vamos lá. Vamos partir para a nossa aula. Hoje, nós vamos dar continuidade com a bomba de sódio e potássio, tá? Na outra aula, nós aprendemos que nós temos transportes ativos, né? Transportes passivos. E que os passivos aí seriam a difusão e a osmose, por não precisar de energia. E agora nós vamos ver aqui uma bomba de sódio e potássio que ela precisa de energia. Então, ela é um transporte ativo. As principais informações da bomba de sódio e potássio. Primeiro, que o sódio, vamos lembrar aí o que é o sódio. O sódio é um mineral e ele geralmente é encontrado na natureza junto com outro elemento, que é o cloreto. Então, eu vou formar o que aí? Cloreto de sódio. Quem é que lembra o que é cloreto de sódio? O nosso sal de cozinha. Porém, aqui na nossa bomba de sódio e potássio, eu não tenho cloreto, tá? O sódio ele está sozinho. O potássio, ele é um importante mineral também. Ele é um dos principais componentes da nossa célula e é muito importante para a função cardíaca e digestão. Então, os atletas, eles consomem muito potássio para ajudar na função cardíaca, porque eles precisam ter uma função cardíaca muito boa para poderem completar todos os exercícios. E o potássio ele é encontrado em carnes, bananas, verduras e também em alguns produtos lácteos, né, derivados do leite. As principais informações: ocorre gasto de energia, como já falamos aqui, é relacionado a dois importantes íons, o sódio, que vai ser representado por Na+, e o potássio, que é representado por K+. Como vocês podem ver, eles dois são positivos, certo? A gente não precisa se atentar a isso agora. A questão da eletricidade vocês vão ver mais à frente. Então, vamos atentar para a parte mais simples da bomba de sódio e potássio. O sódio, ele é colocado na bomba, ele é colocado para fora da célula e o potássio para dentro. Agora vamos lembrar de algumas coisinhas aqui para que a gente possa entender essa bomba de sódio e potássio, como acontece. Quem lembra aí da difusão? Toda vez que eu tenho soluto, eu vou ter aí a movimentação das partículas sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quem lembra do permanganato de potássio? Ele estava super concentrado e aí ele se dissolve e ele fica aí no meio mais concentrado, certo? Todo mundo lembra aí, né, da difusão. Sempre que eu tenho um soluto, ele vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo, pessoal? A água ela faz o contrário. O soluto do mais para o menos e a água do menos para o mais.
Então, vamos lá. Esse aqui, gente, aqui, ó. Aqui nós temos a bicamada fosfolipídica. Então, sabemos que isso aqui é a membrana plasmática de uma célula. Isso aqui é o começo de uma célula, tá? Aqui em cima é o fluido extracelular. Não tem nada a ver aí com o que está dentro da minha célula. O que acontece aqui? Eu tenho, fora da célula, muito sódio. E eu tenho dentro da célula muito potássio. Então, o que acontece geralmente? Se eu tenho muito. Ai, perdão, passou aqui. Se eu tenho muito sódio dentro da célula e o soluto, ele sempre passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, o que acontece com o sódio? Dentro da célula não tem, né? Então, o que ele vai fazer? Vamos habitar a célula, porque eles gostam de entrar nos locais onde quase não tem, para juntar. Então, o sódio vai entrar na célula facilmente. E o que acontece com o potássio? Dentro da célula tem muito potássio. Fora da célula não tem. A célula precisa de muito potássio para fazer todas as funções dela, certo? Então, ela precisa de muito potássio. Fora do meio celular, não tem potássio. Então, o que o potássio vai querer? Ele vai querer fugir. Isso é o normal que acontece, certo? Até aí nós conseguimos entender? Dentro da célula tem muito potássio. E fora da célula tem muito sódio. Ah, lembrando, gente, por que é importante que fora da célula tenha muito sódio? Vamos pensar aqui, né? Eu tenho água dentro e tenho água fora da célula. Vocês concordam comigo que fora da célula eu tenho muita água, certo? Então, aqui quase não tem sódio. A água, ela sempre vai para onde? Para o meio mais concentrado, né? Que tem o sódio. Então, imagina se dentro da célula tivesse muito sódio, o que ia acontecer? A água ia entrar na célula muito até a célula se quebrar, ela ia se abrir, né? Que foi o que aconteceu com as hemácias. Então, eu tenho que ter um equilíbrio aqui para que esse sódio pare de vir para a célula, porque ele sempre vem, né? O soluto, ele sempre vem para o lugar menos concentrado. Então, eu tenho que ter aqui um equilíbrio para que esse sódio pare de vir para dentro da célula, senão ela vai inchar. E eu preciso que o potássio pare de sair da célula, porque a célula precisa muito do potássio para fazer a respiração celular e também para fazer a síntese da proteína. Esse aqui é um problema que nós achamos. Quem é que vai resolver esse problema aqui? Vai ser a bomba de sódio e potássio. Por que é importante essa bomba? Porque aqui eu teria o meu processo natural de osmose, né? A água, né? Ela ia entrar naturalmente, né? Ia encher a minha célula. Então, eu preciso dessa bomba para que aconteça o contrário, certo? Vamos lá. Nós temos esses dois elementos no nosso corpo. Através de energia, o que vai acontecer? Olha, eu tenho aqui uma proteína que vai me ajudar. O que acontece? Vem o sódio, vem a molécula de ATP, gente, que é a energia, tá? Isso aqui se chama ATP, vai aparecer aqui agora. É energia. Então, a minha proteína vai pegar aqui, pronto, pegou o sódio, jogou para fora. Aí vem o potássio e traz para dentro. Aí a proteína, ela vai ficar fazendo isso sempre, sem parar. Justamente para eu ter meu equilíbrio dentro da célula, eu não posso ficar com esse sódio dentro. E o sódio, como eu falei, ele é muito fácil de entrar, porque todo soluto ele corre para o meio menos concentrado. Então ele sempre vai vir, ele vai querer vir. Eu preciso dessas proteínas. A célula só tem uma bomba de sódio e potássio? Não. A célula tem várias bombas de sódio e potássio,
que é para sempre manter o equilíbrio e para nunca deixar acontecer da célula encher aqui de sódio e o potássio que ela precisa ficar lá fora. O ideal é que a célula fique com muito potássio e quase nada de sódio, certo? Mas como o sódio ele entra muito fácil e o potássio ele sai muito fácil, a célula pode ficar desequilibrada. Então é isso que as proteínas vão fazer. Elas vão ficar trabalhando aí, ó, sempre, para jogar esse sódio que entrou muito fácil fora e jogar o potássio que sai muito fácil para dentro, para que ele fique dentro da célula. Vocês concordam, então, que essa proteína aqui está ajudando a fazer algo que é contra a célula? No livro de vocês, ele fala aí sobre o gradiente de concentração. Essa bomba, ela vai contra o gradiente de concentração, né? Aqui, nós estamos empurrando o sódio para um meio mais concentrado, quando a gente sabe que ele sempre vai procurar um meio menos concentrado, não é? Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai contra o gradiente de concentração. Por isso que ela gasta energia, gente, porque é muito difícil fazer isso aqui. O fácil é simplesmente o sódio entrar, encher a célula e a água vir atrás e a célula quebrar, certo? Eu espero que tenha ficado bem claro aí para a gente passar para o próximo. Essa bomba de sódio e potássio, ela é muito importante e provavelmente vocês vão estudar mais à frente, claro, de uma forma mais complexa. Eu tentei trazer para vocês uma forma bem mais simples para que vocês pudessem entender, certo? Depois aí vai estudar a questão deles ficarem positivos, né? De ficar polarizado, e isso vai para um neurônio. Isso é bem mais complicado. Mas vamos ficar aqui com essa parte mais fácil, certo? Revisem o livro de vocês, porque aí vocês vão conseguir entender mais claramente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, vamos lá. Vamos agora para o transporte de grandes moléculas. Como vimos até aqui, a membrana plasmática ela é semipermeável, ou seja, sempre há uma escolha, né, de quem entra e de quem sai. Então, aí foram partículas pequenas até então, que as proteínas elas conseguem englobar. Quando eu tenho substâncias maiores, tem uma dificuldade para que essas partículas entrem na célula. E aí é preciso que a partícula seja envolvida por uma vesícula. E aí nós vamos entrar agora na endocitose e depois na exocitose. Então vamos lá. O que é endocitose? Endocitose é a entrada de substâncias e ela pode se realizar de duas maneiras. Tanto pela fagocitose, que é a ingestão de partículas sólidas. Ai, gente, perdão. Foi pro final. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui. Eu estou na fagocitose. Vamos lá. Então, como eu estava falando, a fagocitose, ela é ingestão. É como se a célula fosse realmente engolir a partícula grande. Vai ser partículas sólidas. Geralmente aqui vão ser bactérias. Quem vai fazer a fagocitose aí das bactérias? Vão ser os glóbulos brancos, que são os soldados do nosso corpo, as células de defesa do nosso organismo. Quando a célula ela engloba esse micro-organismo através da fagocitose, ele é destruído dentro da vesícula através de enzimas. Agora vamos prestar atenção para ver aqui. Gente, ó, essas partículas bem pequenininhas aqui, ó, essas pretinhas que estão fugindo, são bactérias. Deixa eu pegar aqui minha setinha. Aqui minha setinha. Essas pretinhas aqui, ó, são bactérias. Isso aqui é um leucócito, uma célula tentando pegar as bactérias. Aí ele vai lá, engloba a bactéria através de uma vesícula. Quer ver? De uma vesícula.
englobou e aí destrói a bactéria dentro da célula, certo? Aqui tem outras bactérias, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra. Elas vão ser destruídas aos poucos, tá? De acordo com quando essas células aqui, que são soldados do nosso corpo, elas vão sendo mandadas, enviadas para o local e aí elas vão destruir a bactéria. Isso aqui é o que acontece sempre no nosso corpo. A gente nem tem noção que as nossas células, elas ficam trabalhando, fazendo isso aqui, ó, sempre. Às vezes você está lá descansando e sua célula, ó, trabalhando muito. Então, isso aí é a fagocitose, a ingestão de partículas sólidas. Vamos agora para a pinocitose. O que é a pinocitose? A célula, ela adquire do meio extracelular líquidos e algumas partículas como proteínas, que estão dissolvidas na água. Então, ó, a membrana, ela vai, como aqui, ela vai fazer esse tipo de camada, ela se molda, tá? E aí vem aqui a água e algumas proteínas que ela precisa. Então, ela faz esse desenho e aí ela fecha aqui, ela vai fechando, fechando, e aí ela englobou a água e aquilo que ela estava precisando. Isso aqui é pinocitose, certo? A exocitose, gente, já vai ser o contrário. A exocitose, a célula ela vai querer colocar para fora alguma coisa que está dentro dela. E aí vai formar uma vesícula dentro da célula. O que é vesícula? É aquele englobamento que a gente viu. Vai formar dentro da célula, que vai pegar essas partículas que a célula não quer e vai jogar no meio extracelular. Observem aí. Formei uma vesícula, peguei o que eu não queria e vou embora. Tá vendo? De novo. Aqui a membrana, ela engloba aí, ó, as partículas que ela não quer. Ela junta, fecha minha camada fosfolipídica que vai levar embora aquilo que eu não quero. Eu expulsei, certo? Esse aí é o processo de exocitose. Para hoje, atividades aí para vocês, da página 84 e 85, certo? Se der tempo, a gente ainda faz a correção ainda hoje. A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. A bomba de sódio e potássio, às vezes parece muito complexa, as pessoas têm medo dela, mas como vocês podem ver, se a gente entender parte por parte, o que é difusão, o que é osmose, por que o soluto ele corre para o meio menos concentrado, por que a água ela corre para o meio mais concentrado. Então, nós conseguimos desmistificar cada partezinha para depois entender como é que faz a bomba de sódio e potássio. Certo, gente? Então é isso aí. Vou estar esperando vocês me entregarem a atividade.